episódio do nosso podcast Pediatria em Foco. Hoje a gente tem a nossa convidada, a doutora Carol. A Carol já é a nossa amiga, depois de passar algumas por nossas mãos. E aí, e aí a gente acabou ficando mais amiga ainda. E eu acho que a nossa ideia de convidar a Carol foi exatamente por ter conhecido um pouco do trabalho dela, ter conhecido ela melhor, né, naquela época. E a gente confia bastante, então, na Carol. Então, eu, Cibele, quiropraxista, tô aqui no podcast, junto com as minhas parceiras. Eu sou a Michele, sou odontopediatra. Eu sou a Juliana, sou pediatra. E eu sou a Caroline, ginecologista obstetra, mãe do Otávio e paciente de todo mundo aqui da mesa. Otávio, Eu também um pouquinho. Exatamente, é isso, né? Eu acho que a amamentação é isso aí, né, gente? Então, o nosso foco aqui é a gente tentar falar um pouquinho, né, sobre esse primeiro período, né, da mãe, essa tentativa da amamentação. Mas a ideia de chamar a Carol foi exatamente pra gente ter uma, né, passar aqui pro pessoal quando começa essa amamentação, né? Quando se começa esse preparo, o que a gente pode fazer durante a gestação, né? Tu como obstetra, assim, o que tu acha que é primordial, qual é o cuidado que a gente precisa ter durante a gestação para o pós-parto, a gente ter um pós-parto mais tranquilo, essa demanda do bebê também mais tranquila. E não só amamentação, né? Eu acho que a Carol, assim, tem muita coisa pra falar, né? Porque a gente... os cuidados com o bebê são tantos, a amamentação, claro, acho que é o mais desafiador. Tá, me corrijam porque eu não tenho filho. Não, né? sim, Mas minha visão como pediatra é de que é a questão mais desafiadora, tá? Das primeiras semanas do bebê, dos primeiros meses. Mas a gente tem muitos cuidados, inúmeros cuidados, né? Então, no momento em que tu tá gerando ou pensando, né, em gerar um bebê, a gente começa com uma série de coisas que a gente precisa ter em mente, porque tu já tá preparando aquele bebezinho lá nos primeiros dias, na concepção, na pré-concepção, né? Diríamos assim. Então, eu queria falar um pouquinho, tá? Antes de ir pra amamentação, que a Carol falasse um pouquinho do conceito de 1000 dias. Isso, a gente já sabe, então, essa teoria é muito consolidada, que a saúde dessa criança, desse adulto, desse indivíduo, né, futuro, começa a se formar ainda antes da concepção. Então, a mulher pré-gestacional tem que ser orientada a cuidados, a suplementos, a exercício físico, cuidado com sono, cuidado com a saúde psicológica. E se sabe que isso tudo começa ainda antes do período da concepção. A gente estima que 3 meses antes da criança se formar, a mulher já esteja com essas preparações todas em andamento, porque essa família tem que estar preparada para o momento que a criança chegar nessa família, tudo dali em diante mude também, né? Então, o conceito dos 1000 dias começa pré-gestacional, passa pelo período todo da gestação, até os 2 anos de vida da criança, né? Então, é todo esse período grande de tempo que exige que essa família inteira mude os hábitos e mude sua vida como um todo, né? E não só a mulher, a família como um todo, para receber a criança e que esse adulto seja um adulto saudável, impacta em qualidade de vida futura, em risco de diabetes, risco de pressão alta, a gente sabe tudo isso por estudos hoje em dia. Então, esse é o conceito dos 1000 dias, lá começa muito antes, né? Isso é muito importante cada vez a gente frisar com a paciente lá na consulta pré-gestacional, de vacinas, de cuidados que tem que ser feitos ainda nesse período. E que vai impactar na vida inteira do bebê. Exatamente. A pediatria, né, o cuidado com a criança é não só pra criança, mas é pro adulto que aquela criança vai ser um dia, né? Porque essa criança vai crescer, ela vai virar um adolescente, vai virar um adulto, se tudo correr bem, né? Que é o que a gente quer. A gente vai ter uma expectativa de vida longa e a gente quer que essa criança viva, envelheça, né, de forma saudável. E a gente sabe que essa prevenção dessas doenças da idade futura estão começando lá antes de ser gerado. E a gente percebe isso, inclusive, no consultório, todas nós, acredito eu, que durante a nossa anamnese, tu percebe, né, dependendo das perguntas que a gente faz, a gente já vê esse cuidado e o quanto isso já tá refletindo naquele bebezinho, né? Então, reflete efetivamente, né, todo esse cuidado pré-concepção e durante toda essa gestação.
E aí, a gente preparar esse indivíduo pro mundo, a gente preparar a saúde dele, evitar intervenções e tudo mais. Então, como que essa mulher pode fazer isso, né? Como tu disseste, assim, o cuidado com a alimentação e tudo mais. E o que tu tem visto, assim, no consultório? O que consegue fazer, né, de orientações efetivas? Eu acho que aqui a gente tá para passar informação de qualidade, trazer informações com evidências, né? Para que as pessoas sigam daqui por diante, procurando, depois estudando por fora também. Mas primeiro, né, essa sementinha da curiosidade, eu acho que é interessante da gente colocar no pessoal, né? Hoje a gente tem, né, uma questão, assim, talvez esteja um pouco na moda, talvez, de se falar em suplementação, e a gente vê uma quantidade de suplementação, nossa, gigantesca, assim, de coisas que... enormes. Às vezes eu recebo, às vezes, crianças com pedido de exames de suplementação, muitas vezes vindo de nutricionista, a maioria das vezes, geralmente não são de médicos, de coisas que se vir alterado, eu não vou saber pra que serve, pra que impacta, eu não vou ter como retirar aquilo, porque eu não tenho como tirar aqueles negócios ali que vieram alterados, eu não tenho o que fazer com aquilo, entende? Eu vou ter que E saber eu o que vou fazer, saber né? suplementar. Então, isso até aconteceu não faz muito tempo, tá? E aí veio, né, alguns desses exames alterados, pedidos pela Nutri, que mandou falar com a pediatra pra ver o que fazer com o exame. Que não foi ela que pediu. E que não foi eu que pedi, porque eu não pediria, né? E eu realmente disse, bom, não sei, não foi eu que pedi, não. E aí, acredito que a gente tenha um pouco isso, né? Também na obstetrícia. E aí, que eu queria ver contigo, o que a gente precisa? O que tá documentado? O que tem evidência? O que a gente precisa suplementar na gestante? Na verdade, no período pré-gestacional, a gente tem inúmeras formulações prontas na farmácia, né, que se vende de multivitamínicos. A gente acaba fazendo uso de bastante coisa de polivitamínico, até pela demanda da paciente, mas de comprovação científica pré-gestacional, que é obrigatório o uso pelo Ministério da Saúde, é o ácido fólico ou folato, né, que é a formativa da substância, que faz parte na formação do adequado fechamento do tubo neural da criança, né, do feto. Então, isso tem que ser usado. Isso é o básico, né? Isso é consultório, rede pública. Essa é a medicação que a paciente deve usar pelo menos 3 meses antes da concepção. Então, eu fico muito feliz quando a paciente vem se preparar para uma gestação, que é o que a gente tá falando, né, antes. Porque a gente consegue impactar muito e preparar essa concepção adequadamente. Então, essa é a medicação que a gente tem que usar. Acaba usando polivitamínicos que contenham isso, né? Mas, de forma científica, é isso, né? E ao longo da gestação, a gente precisa suplementar ferro, porque a gente tem um fenômeno de hemodiluição, né? O que é isso? Para suprir a demanda de sangue do bebezinho, a mãe acaba tendo mais líquido de sangue circulante em relação às células do sangue, né? Então, a mãe fica mais diluída. E a gente vai preparar essa mãe para uma perda de sangue esperada no parto ou na cesariana. Então, a gente já precisa preparar que ela chegue no final da gestação com uma taxa de ferro melhor. Então, cientificamente, no início da gestação se faz o uso do ácido fólico folato e ao longo da gestação tem que ser usado o ferro, que se mantém no período da amamentação também, porque a gente tem essa perda de sangue do parto e pós-parto. Então, ela vai ficar usando até os primeiros 30 dias, pelo menos, dependendo de como foi o sangramento da paciente, né? Então, assim, não precisamos daquele combo de 1000 coisas, o combo assim. É a comida, né? Comida, alimentação saudável, né? Alimentação e exercício A alimentação é mais barata, é mais saudável, então o combo é o alimento saudável. É o que não vem em saco plástico, né? O que a gente cozinha, coloca na mesa, no prato e come. Então ali tem tudo que a gente precisa. Tirando isso, né, que a gente precisa um pouquinho a mais nesse período, então o que a gente vai suplementar de forma científica é isso, né? Isso, e o restante, acredito que conforme a demanda da pessoa, Hoje em dia se deve suplementar a vitamina D conforme o exame da paciente precisar, exato, né? A gente vai pensar em suplementação de cálcio, porque hoje em dia a nossa dieta acaba sendo muito pobre em cálcio, né? Então, revisar com a paciente qual a taxa de cálcio que ela consome, se é o adequado, se não é. O cálcio é muito importante durante a gestação, para a formação óssea desse bebê, para a prevenção de pressão alta e pré-eclâmpsia da paciente. Então, a gente tem que ver qual o consumo de cálcio e adequar. Bom, se não consegue chegar naquela taxa do cálcio que ela tem que fazer o uso, vai suplementar cálcio.
não tá com adequado taxa de vitamina D, vai suplementar vitamina D. Mas isso é muito individual, né? Não é aquela prescrição de 40 folhas que a gente vê no dia a dia do consultório, né? Eu acho que seria resumido num papel, né? Alimentação, né? Atividade alimentação física, saudável, regular, balanceada. né? Tudo isso. Que, na verdade, a gente deveria ter sempre, né? Durante toda a vida, toda a independente da idade, e isso vai refletir, né, pra todo mundo, né, e é gratuito. Né? Claro, a alimentação não é gratuita, né? Não, Mas, barato, enfim, é muito mais barato. Não se compra na farmácia, né? Exato. Exatamente, é a farmácia mais saudável que é o supermercado, E isso né? tudo vai impactar no crescimento do bebê e no depois também, né? Nos 1000 dias, porque esses 1000 dias eles vão terminar em nós depois. Né? Eles começam lá na Carol, mas eles vão terminar em nós depois, né? Então, E aí a gente dá entrada numa nova fase que vai terminar lá na velhice, né, dessa pessoa. Então, a gente tá, né, forrando esse chãozinho ali. falando mais uma vez no que a gente Não, falou antes, né? exatamente. A infância é o chão que a gente pisa literalmente a vida inteira. E aí a gente falando de infância já começa dentro do ventre da mãe, né? Não é a infância pós-parto, né? E ela vai começar ali dentro. Dentro de hábitos saudáveis, assim, também tem a questão de atividade física na gestante, né? A gente vê hoje muitas mulheres que fazem maratona, que correm, né? Enfim, e que seguem fazendo essas atividades muitas vezes até o final da gestação, né? E eu queria saber se é recomendado isso, se essa prática é adequada ou não, se existe alguma limitação. Eu acho que começa com a consulta de pré-natal, né? Então, na consulta de pré-natal, a gente observa alguns fatores de risco para algumas coisas, por exemplo, parto prematuro, perda gestacional, né? Então, na ausência de contraindicações, né, que o obstetra vai identificar riscos, a paciente deve ser encorajada a fazer atividade física, né? A paciente que não faz, a iniciar, e a paciente que já faz, a manter, né? Então, a gente tem um número mágico de 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada. A paciente que não faz nada, que vai começar uma atividade física, é o período também a gente chama de... que ela pode usar, né, esse período para começar a atividade na sua vida, né, para a vida inteira, dali para frente, entrar em contato com o benefício da atividade física da saúde. E aí a gente vai orientar a fazer práticas de atividade física mais moderadas. Pilates, caminhadas, hidroginástica, natação, coisas para paciente que vai não começar a fazer um crossfit, né? A ideia não é uma atividade de alto rendimento. Mas para paciente que já é uma atleta, já faz maratona, já faz crossfit, já treina pesado na academia, a ideia é manter o que ela está acostumada a fazer, né? Se na contraindicação, se não houver contraindicação à atividade física, ela está liberada para qualquer atividade física, né? Então, vai fazer o que se sentir bem, o que trouxer benefício para sua saúde mental, física, emocional, né? Então, a ideia é manter esses 150 minutos por semana como um mínimo, como um incentivo, né? Mas manter o que está acostumado a fazer. E o que muita gente não sabe, mas essa atividade física, ela vai refletir diretamente no bebê, principalmente em relação às tensões, a um bebê que fica muito paradinho na barriga. Uma mãe que ela se movimenta, que ela é mais ativa, esse bebê também se movimenta mais. Então, a gente tem, né, um menor risco de bebê tenso, bebê com postura, né, uma preferência postural e tudo mais, que é o que acaba depois refletindo lá no consultório, até mesmo para as meninas também, né? Então, a atividade física, ela tá trazendo também, ele também vai se movimentar mais dentro da barriga da mãe, né? Ele vai ter mais espaço, ele vai ter mais mobilidade, a produção de líquido dela vai ficar ok, então tudo isso... E eu acho que muito importante também é o exemplo dessa família, né? A criança nascer numa família em que o exercício físico faz parte da rotina. Então, assim como dormir, comer, tomar banho, o exercício físico é tão importante quanto. Então, eu acho que esse exemplo em que essa criança já chega numa família, já é inserida numa família que isso é uma prática, não entende como isso ser um supérfluo, uma coisa que é pra ficar bonita pro verão. Não, é uma forma de medicação, eu falo para os pacientes do consultório, né? Se eu pudesse te vender um remédio que te trouxesse esse benefício, eu te venderia. Eu não tenho como te vender, eu vou te orientar a fazer isso, né? Então, eu acho que o exemplo também vai
levar junto essa criança a crescer nesse meio, né? Então, acho que isso é muito importante também. Não adianta a gente comer um chocolate na frente da criança e mandar ele comer brócolis, né? A mesma lógica, né? Exato. Exemplo é pra tudo, pra né? tudo, né? Não tem como a gente eliminar isso da nossa rotina, né? E as mamas, Carol, assim, isso eu acredito que apareça pra vocês também, mas pra mim aparece muito, né? Eu preparei minhas mamas pra amamentação, eu não preparei as minhas mamas pra amamentação, né? E aí até se cobrarem muitas vezes, se sentirem culpadas porque não o fizeram, né? Aí entra a explicação que a gente tem que, né, repetir. Qual é esse preparo das mamas? Eu acho que a gente ouvia muito antigamente, né? Eu sou de uma geração um pouco mais nova, talvez não ouvi tanto, mas vejo das minhas pacientes mais velhas que se esfoliava o mamilo, que se colocava a mama no sol, que... Enfim, milhões de coisas que se fazia para preparar, entre aspas, a mama, né, para amamentação ali durante a gestação. E hoje em dia a gente sabe que não tem evidência científica de nada disso, né? Isso só machuca a mama, não prepara nada, né? Se for para ter as complicações da amamentação, de uma má pega, vai ter de qualquer forma. Então, o preparar a mama é se preparar para aquele ato de amamentar, né? Que é muito difícil. Muito difícil. Então, eu... particularmente, achei que tava arrasando na amamentação e, nossa, foi muito difícil. Precisei de uma aldeia inteira pra me fazer ajudar a amamentar ali, amamento até hoje. Então, a grande importância de preparar essa mulher pro que vai vir, não assustar, né? Mas preparar pra batalha que é diária, né? Não é o momento de um parto que dura horas, é uma batalha que vai durar... meses, né? Eu acho que tem muito uma romantização de que o bebê nasce sabendo mamar, né? E a mãe sabendo amamentar. Eu acho que a gente entrou num rolê, assim, de parto humanizado. E aí todo mundo procura melhor obstetra, enfermeira obstétrica, doula, hospital, banheira. E esquece esquece da amamentação. Esquece que o parto é um momento tão importante quanto, né? Assim, o parto é um momento, né? Mas e o que vem depois que esse bebê nascer? É uma jornada, né? Então assim, depois que o bebê nascer, o parto acabou aqui. E aqui o que eu faço agora? Né? Então, assim, a gente precisa se preparar com informação, né? E aí também cabe às obstetras, né? Dizer, ó, já deu uma lida? Tu quer amamentar? Tu já vê como é que é, né? Vai dar uma lidinha, vai, ó, tem um material aqui legal. Cuidado né? onde vai ler, mas, né, ler, né? Ou até indicar, assim, ó, daqui a pouco uma consultoria pra parto, é bacana. Eu acho que... Se tu quiser, até quero falar um pouquinho da tua, resumidamente, Fica claro. E eu fico à vontade se quiser falar um pouquinho, né, do que... do meu perrengue do chique. teu. Pode ficar à vontade. Se não quiser, também não tem problema, que a gente tem inúmeros assuntos pra eu abordar. acho que como obstetra, assim, eu achei que eu tava super preparada. Eu me preparei muito pro meu parto, mas pra amamentação realmente negligenciei. Achei que ia acontecer, né? Esperei que acontecesse. E os perrengues vão surgindo, né? Pra gente teve a questão da língua, que foi um dificultador bastante, assim, e um pouco da minha ansiedade, um pouco da falta de acolhimento num primeiro momento. Então, depois que tudo se organizou e que eu fiz a minha rede, que talvez hoje eu incentivo muito as minhas pacientes a fazer antes, né? Conhecer a sua rede antes, então ter com quem contar. Eu acho que eu até anotei pra falar que a gente tem que ter uma equipe que esteja a fim de amamentar, né? Aquela criança, tu não vai amamentar sozinha, né? Naquele momento, tu tá sozinha com o bebê, mas tudo que tá na tua cabeça, que foi ensinado pela equipe que tá a fim de que tu amamente também. Então, o perrengue foi se solucionando ao longo dos dias, né? Enquanto eu e o Otávio fomos nos curando daqueles nossos traumas ali iniciais. Mas é isso, assim, é ter uma rede de apoio, né? Não só familiar, como uma rede de apoio profissional que te acolha, que te ouça, que te acalme, que te diga o que fazer quando tu não sabe mais o que fazer, né? E eu acho que a gente também tem que muito avaliar a maternidade que a gente vai parir, né? É muito importante tu tentar amamentar na primeira hora de vida. Então, isso é muito importante pro vínculo, para o primeiro contato, pra apojadura, né? A gente tem que ter um alojamento conjunto, né? Em que o bebê fica todo o tempo com a mãe, porque a gente tem que aprender a perceber os sinais de fome, né? E a livre demanda é isso, é tu saber perceber que o teu filho precisa mamar, que a gente não sabe, né? A gente não nasce sabendo, nem a criança nasce sabendo nos dizer
quando tá com fome. Então, a gente precisa estar ali 24 horas olhando aquele bebê, a mãe, o pai, a família, percebendo quando que o bebezinho quer mamar e tentando perceber sinais de saciedade também quando tá amamentando. E eu acho que não só isso, assim, saber ter gente que te ajude com a posição, variar posições, variar formas de colocar o bebê na mama, ajustar muito a pega, né? Porque se tu começar com as consequências da má pega, tu vai ter as fissuras, todas as consequências disso, que dificultam, que dão dor, que são a principal causa do abandono da amamentação, né? Então, provavelmente as fissuras vão acontecer, são muito comuns, mas ter uma equipe que ampare essa mãe, que entenda que ela não precisa deixar de amamentar por causa da fissura, que faça um laser, né? Que hoje em dia tem muito benefício, ajuda muito a fechar a fissura. Então, eu acho que a equipe é a grande chave da amamentação de sucesso. Claro, sempre vai ter a amiga, a tia Cibele, que fluiu lá o mamar, mas a grande maioria das pacientes vai enfrentar muita dificuldade de amamentação e a chance de descontinuar a amamentação é muito grande, né? Grande. E a gente vê até no hospital, às vezes, né? A pessoa trabalha lá, mas a pessoa não tem realmente uma formação em amamentação. Uma grande parte não tem. E às vezes tu vai receber já no hospital essa orientação errada, sabe? Eu vejo muitas pacientes no consultório que vêm com o peito, nossa, muito machucado. Não, mas falaram no hospital que é assim mesmo, dentro de uma semana vai passar. E aí, meu Deus, sabe? Tipo... E não é uma má intenção. Não é uma má intenção. Não é isso. É cultural, né? É muito cultural. Todo mundo acha que sabe por experiência. Dá o seu pitaquinho ali. É o palpite, né? Mas não é uma informação, né? Baseada em estudo, em conhecimento, né? E aí... às vezes atrapalha. E muitas vezes esse excesso de palpite, seja ele até em relação à própria gestação, né? Ai, não pode isso, não pode aquilo, não pode chá disso, ou tem que tomar chá daquilo, enfim. Não ouvir o profissional que é o responsável por ti, pela tua gestação, que é a tua obstetra, né? O teu obstetra. Então, né, tu tem que criar um vínculo com esse profissional, tu tem que confiar neste profissional e, claro, não precisa confiar cegamente, tem profissionais que não estão bem intencionados também, né? Mas então, quando te ligar o alerta, vai discutir, vai buscar uma outra fonte, mas uma fonte segura, né? Para esse debate, né? Então, tudo isso vai refletir nessa gestação e neste bebê, né? Qual a importância da via de nascimento para a amamentação? A grande diferença para amamentação é o tempo da pojadura, né? Então, a pojadura é a descida do leite. Isso não acontece de imediato no pós-parto, a gente já tem antes do parto a saída do colostro, que é o primeiro leite da mãe, né? E isso dura por alguns dias. E a gente tem no parto normal uma pojadura de 2 a 5 dias, que é muito mais precoce, e numa cesariana em que não houve um trabalho de parto, principalmente, né? Uma pojadura mais tardia, que pode girar lá em torno de 3, nos melhores casos, mas até 7 dias. E aí começa muita ansiedade da mãe, né? O meu leite não tá descendo, e aí os palpites todos. E entender que, mesmo que não saia o leite da mama, essa criança tem que ser exposta a essa mama, né? É isso que vai fazer o leite vir, né? E que nos primeiros dias, o colostro gira em torno de 5 a 20 ml dia. Isso é muito pouco. Visualmente, é nada, né? E é uma secreção transparente, não é uma secreção de aspecto leitoso, né? Mas se o bebê não sugar isso, não vai vir o leite depois. Então, tem que estimular a mama mesmo, que não venha o aspecto leitoso da secreção, e esperar que isso vai acontecer, né? A pojadura vai acontecer em diferentes fases, dependendo da via de parto, por causa da cascata hormonal toda que acontece, né? Então, mais ou menos nesse sentido. E por isso é tão importante também, né? Essa primeira hora da mãe com o recém-nascido, né? De já, né, ter esse primeiro contato, né? E essa primeira mamada aí. E é importante dizer, assim, mesmo que seja uma cesariana eletiva, né? A Golden Hour pode ser feita. Deve ser feita. Ela depende do tipo de parto, né? Exatamente, né? Então, assim, só vai ser contraindicada quando a mãe tá tendo uma urgência, ou o bebê tá tendo uma urgência. Tá todo mundo bem? Deixa o bebezinho grudado na mãe, né? Vai pesar, medir, fazer todos os procedimentos depois, né? Mesmo que não vai mudar o peso e a medida, né, gente? Então, vamos deixar o nenê ali. É extremamente importante.
pele a pele, isso tudo vai ativar essa cascata, né, hormonal. E a gente vê isso na amamentação, né? Normalmente o bebezinho que teve essa primeira hora dourada ali, ele é uma mãe que normalmente o leite desceu melhor, mais rápido, e é um nenezinho que normalmente também já tem esse reflexo de sucção e busca melhor, né? Porque a gente já ativou isso naquele primeiro momento, que é quando todos os reflexos primitivos dele estão gritando, porque ele saiu do ambiente dele de conforto, o ambiente que ele estava acostumado, e ele tá com todos os reflexos ativos para tentar entender onde ele está, o que tá acontecendo, né? A cascata hormonal não é só da mãe, né? É do bebê também. Então, ele foi exposto a todo aquele trabalho de parto, né? É um trabalho, porque é difícil, né? Pra mãe e pro bebê. E a cesariana não deixa de ser também difícil, né? Uma extração. Então, nesse momento ali, é o conforto, é a busca pelo alimento ali, pelo conforto materno mesmo, né? Então, tem que ser muito estimulado a primeira hora de contato mesmo. E a criação também de vínculo, né? A gente sabe que vai ser muito fortalecida, né? Com tu conseguindo aconchegar o teu bebê já nessa primeira hora, né? Tanto pra mãe quanto pro bebê, né? Porque o vínculo a gente cria também, né? Por mais que tu já ame o teu bebê lá no útero, né? É um amor diferente. É um amor diferente. Isso. Pegar. Dar o cheirinho, assim, entender realmente o que tá acontecendo, né? Porque parece que a gente também demora pra entender, né? Porque é muito abstrato, né? Ele estar dentro da barriga e daqui a pouco ele tá fora, né? Então, pra nós também é uma coisa, dá uma loucurada, assim, naquele momento, né? dá uma Muito mexida, grande, né? tipo... Tava aqui, agora tá aqui. O que eu faço com isso aqui e agora, tipo, estudei tudo, né? Mas o que eu faço, né? Não, e assim, a expectativa que a gente gera também, né? Assim, eu acho que toda mãe que quer amamentar, a expectativa vai sair e vai mamar. E aí eu, como a Carol, não mamou. E aí eu faço o que agora? Exatamente. Né? O meu mundo caiu. E agora eu vou ter que correr atrás disso aqui pra resolver todos esses BOs até a gente conseguir amamentar esse bebê, né? E assim, são muitas fichas pra jogar, muitas batalhas pra lutar. Lutamos, vencemos. E também teve, né, a questão, tipo, toda do pós-parto e da amamentação também, né, um tanto conturbada. Se tu quiser me falar um pouquinho também. Bastante. Acho que E é bom, porque acho que assim, é interessante a gente dividir, a gente compartilhar nossas... E para gestantes entenderem também, né, e depois essas puérperas, entender que, na verdade, nós duas somos maioria. Tu foi minoria. Mas Exatamente. é o que eu digo no consultório. Por que eu fui estudar mais sobre amamentação? Porque pra mim era uma coisa assim, meu Deus, fluiu tão bem, tão rápido, tão de boa. O que tem de diferente? Por que não tá Por que não flui pros outros, entendeu? Por que as minhas amigas não amamentaram as crianças que nasceram mais ou menos na mesma época que a Malu? O que teve de diferente, de errado, não seria a palavra, mas enfim, isso ficou muito na minha cabeça e eu, agora eu quero entender, entendeu? Eu quero entender qual é o tendel da história. E aí tu vai lendo, tu vai estudando e daí tu vê que acontece em todas as casas, praticamente, né? E independente da formação. Por exemplo, nós temos aqui uma obstetra e nós temos aqui uma odontopediatra. Que já trabalhava com amamentação. E deu uns BO grande, entendeu? Então, imagina agora tu cair de paraquedas nessa situação, tu não ter te informado antes, tu não ter estudado, tu não ter visto nada a respeito. Não tem esse conhecimento prévio, né, todo. Exato, e não ter uma equipe, né, que te auxilie, né, efetivamente nessa A chance de desmamar é muito enorme, né? O suporte profissional é outra coisa, né? Eu acho que a gente, enquanto profissional da saúde e da área, é muito julgada se não dá certo, né? Sim. Ou se enfrenta alguma dificuldade. E a gente não tá livre também de ter pessoas que não são tão legais ao teu lado, inclusive profissionais, né? Não tá livre de não encontrar num primeiro momento. E se a ideia é amamentar, é tentar, eu acho que não parar de procurar, né? A procurar até alguém que tu se sinta realmente segura de que tá pegando junto contigo aquela coisa, né? Aquela ideia. Então, é muito... eu acho que, como tu falou, a maioria das mulheres vai enfrentar dificuldades de amamentação. A gente é a maioria. Mas não é por isso que a gente tem que normalizar e dizer... Tá tudo bem. É difícil mesmo, assim. É difícil pra todo mundo. Eu acho que é uma forma da gente acolher as pacientes que têm essa dificuldade. E isso, às vezes, não surge nem tanto naquele momento ali. A gente pega muito a cicatriz disso num futuro, né? A mulher muito mais velha, eu não amamentei por causa disso, né? E é sempre uma dor, né? É uma dor. Ninguém fala com naturalidade, Não, né? é sempre uma dor, assim. E é muito mais triste quando, às vezes, foi roubada.
Né? Porque às vezes, assim, os profissionais mesmo acabam roubando essa amamentação. E aí é muito triste. Assim, é mais triste ainda do que quando a gente não sabe nada do que tá acontecendo, assim. Então, a informação, ela nos ajuda a lutar, que era nisso que a gente se firmava, né? Assim, eu tenho informação, eu tinha uma rede de apoio profissional que eu não tenho palavras pra dizer o quanto foi importante pra mim, assim, e eu me agarrei ali e eu disse, eu vou amamentar essa criança. Nós vamos ter que os B.O. vão ter que terminar um dia. E vai mamar. E estamos aí, 2 anos e 5 meses, firmes e fortes. Eu acho que também, se não dá certo, né? Tu tentou, tu tá tranquila. Joga as fichas exatamente. Por algum motivo não deu certo, ou chegou ao teu limite, né? Todo mundo tem um limite, todo mundo sabe o seu próprio limite, né? E então, a gente tem que respeitar isso, né? Isso é muito assim, mas eu tinha muita ficha ainda, eu disse, quando eu tiver ficha, eu vou lutar. Eu não tinha plano B, eu só tinha plano A, né? Essa aqui sabe, eu só tinha plano A, eu ia amamentar. Como é que eu ia fazer aquilo ali, eu não sei. E aí eu fui descobrindo ao longo dos dias, e até que chegou um dia que eu entendi que era eu e a Cecília. Que não adiantava ter todo mundo ali, que todo mundo tava me dando, cada um me dava uma dica diferente, mas nós duas íamos ter que acertar aquele rolê ali. Eu tive a mesma situação, chegou um momento que era tanta informação, que daí chegou o outro lado, né? Era tanta gente falando comigo, tanta gente, tanto estímulo, que eu dei uma surtada, assim, e precisei ficar um tempo só eu e o Otávio tentando, né? Tentando colocar tudo em prática, aquilo que eu busquei de ajuda, né? Porque também não adianta tu buscar o conhecimento do profissional e achar que é aquilo ali que vai dar certo. Não, tu tem que tentar ajustar o que tu tá ouvindo pra tua realidade. Pra tua realidade do teu bebê. Exatamente, foi exatamente aí, assim. Eu me lembro da primeira mamada que eu consegui com ela. Que não foi a Sibeli que conseguiu, que não foi a consultora que conseguiu, que não foi a pediatra que conseguiu, não foi outra pessoa que conseguiu. Fui eu e ela. E eu me lembro de chorar, assim. E eu, cara, a gente conseguiu. E meu marido, assim, com muito medo de não conseguir a segunda, né? Porque a gente já tinha conseguido outra, mas não tinha conseguido a segunda, né? Ele me disse assim, calma, isso não significa tanto, respira. Eu disse, não, eu sei. Mas se eu conseguir uma, eu vou conseguir a outra. E ali a gente meio que conseguiu assim, acrescentar mais uma mamada a cada dia, até que eu consegui dia e noite. E aí ela tá com 33 dias. Né? Então, assim, é bastante tempo. 1 mês lutando por uma amamentação, gente, parece 8 meses. Não, 1 ano, 2 anos. Um mês, né, com o puerpério, né, galera? Exato, Tipo, é um mês com os hormônios a milhão, o corpo dolorido, né? Eu imagino que vocês nem estejam me reconhecendo, né? Porque eu era outra pessoa quando eu cheguei lá no consultório, assim. E é lindo, né? De acontecer, assim, e aí a gente recebe vocês depois e a gente viu, é essa aqui agora. Pera, nunca vai ser a real. Nunca vai ser. A gente não te conhecia, então. Se não conhece antes, não conhece agora, né? E aí, assim, eu era uma tigra. Se me falasse qualquer coisa atravessada, eu te mordia facilmente. Agora desabantarando, um monte de dificuldade, faz os B.O. acontecendo na volta. Então, daí depois a gente vai começando as coisas a se acertar e aí tu vai começando a conhecer mais o teu bebê, tu vai entendendo mais o teu bebê. Então, receber as informações é importante, mas também essa coisa, assim, de não querer que alguém faça por ti, né? Que eu acho que no início, eu acho que todo mundo meio que cai nesse lugar, assim, de estou pagando um monte de gente, vamos fazer. Né? Façam por mim. Isso, vamos lá. Resolvam o problema. Essa criança tem que mamar, eu tenho que amamentar, né? E aí chega uma hora que a gente... E é uma coisa assim, que isso foi uma coisa que eu aprendi sozinha, ninguém me ensinou. Ninguém me falou isso. E é uma coisa que eu falo às vezes. Olha só, são vocês dois. O pai é maravilhoso, quando ele tá presente, nossa, 100%. Só que os peitos do pai são inúteis. Então assim, é tu e ele. Vocês dois vão ter que se vincular para daí a coisa começar a acontecer. E aí tu vai ter que tentar mais, tu vai ter que... Né? Assim, não tem nada do que eu diga que vai ser fórmula mágica. Não tem nada que a Sibeli diga que vai ser fórmula mágica. Não vai ter nada que a Juliana diga que vai ser fórmula mágica. Nada do que tu disser lá no parto, no pós-parto, na consulta pós-parto vai ser fórmula mágica, né? Agora, a partir do momento que aqueles dois começam a se vincular mais e começam a entender, aí a coisa... E normalmente quando a gente começa a se entender, quando abaixa um pouco o hormônio, né? Agora tá, ok, vamos lá. Né? Mas lembrando também, né? A dupla ou o trio, né? Se for
né, um gemelar, tem que se entender mesmo sem ser a amamentação. Não, exatamente. Mesmo então, se a gente, né, optou, a gente precisa, então, por isso que eu gosto muito de perguntar e eu acho que a gente tem que incentivar essa hora dourada, porque mesmo que não ocorra a amamentação, a hora dourada vai interferir nesse vínculo, ela vai auxiliar nesse vínculo, né, Carol? Mesmo, né, não seja, né, o intuito da amamentação, optei por não amamentar, não deu, ela vai auxiliar. Então, né, lute por isso, né, converse com o teu obstetra, né, tente, né, fazer isso da melhor forma, E o né? depois também, assim, é o colinho, é o cheirinho. O bebê, ele quer estar perto da gente, ele quer colo. Ele entendeu que ele nasceu. Ele ainda acha que tá na barriga, né? Então, não vai gostar de ficar no berço, não vai gostar de ficar... O berço vai ter espinho, né? Sempre, tem um negócio vai ter espinho. Ele não vai gostar do carrinho, não vai gostar do Moisés, da caminha que custou R$2.000 lá. Ele não deve ficar no bebê conforto. Isso, por favor. O bebê desconforto, use somente como necessário. Exato, Eu que o digo, só pra Mas assim, transporte. ele vai gostar do colinho, e aí é mais o pai e a mãe, né? Então, assim, a avó, a tia, a Dindo, o vô, né? Todo mundo ali, ele tem que ser rede de apoio para as outras coisas. Todo mundo quer pegar esse bebê, né? Ok, vamos ter a vida inteira. Mas nesse primeiro momento, deixa esse pai e essa mãe se vincular com essa criança. Deixa ganhar colinho, lava a louça, lava a roupa, limpa a casa. Deixa tudo pronto para eles poderem só curtir aquilo ali. E aí, tu quer, né? Pergunta, tu quer que eu pegue? O que tu quer que eu faça? Né? Porque eu vejo muito, assim, uma reclamação que é muito constante. É a rede de apoio invadir essa maternidade, essa paternidade. Né? E aí querem fazer tudo. E aí, o que sobra pra essa mãe? Daqui a pouco essa mãe pariu e ela não tem bebê. Não, e a gente, como mães e o pai juntos, somos os protagonistas, né? É a gente que devemos ser os protagonistas, né? E até esse cuidado com o bebezinho, acho que começa inclusive nas vacinas, né, Carol? Assim, eu acho que é muito importante, principalmente hoje em dia, falar que sim, devemos fazer vacinas, não devemos, né, pular vacinas, não devemos deixar de fazer, porque a vida cura, não, a vida não cura, né? Então, a gente, né, como é que a gente pode proteger esse bebê, né, seja gestante, com as vacinas, né, e também a própria rede de apoio. Eu acho que a gente também tem que comentar sobre isso, né, que a rede de apoio, muitas vezes, a gente também precisa dela vacinada, né? Eu acho que antes disso, um pouco falar, assim, que sobre investimento, né? A gente falou, a Michele falou do bercinho de R$2.000 e tudo mais. Eu acho que tudo isso é secundário, sabe? O berço, provavelmente a criança não vai dormir no berço no primeiro momento, mas pode dormir num berço menor, enfim. E tudo isso é secundário quando a gente fala de saúde e de rede de apoio, né? Então, se eu tivesse como dar um conselho realmente para uma paciente, assim, eu falaria: não gasta com coisas desnecessárias, gasta construindo a tua rede, né, conversando com pessoas capacitadas, e gasta com vacinas, né? Isso é muito importante. Investe, né? Investimento em saúde, né? A longo prazo, né, galera? Porque é pra vida toda, né? Não, é a longo prazo, né? O desembolso ali naquele momento é alto, mas que é um investimento para tudo, né? Então, a gente tem muita vacina disponível na rede pública que é importante, que a gente deve fazer, mas existem vacinas que não estão disponíveis e que também devem ser feitas hoje em dia, né? O paciente tem que, pelo menos, saber que existe e optar se vai fazer ou não, né? Que é encorajado fazer, né? Então, lá no período pré-gestacional que a gente estava conversando, as vacinas de vírus vivo, né, que a gente não pode fazer na gestação, então a paciente já deve chegar numa gestação imunizada para sarampo, cachumba, rubéola, varicela, isso não pode ser aplicado durante a gravidez. Tem que ter feito antes da gestação, então a paciente está se preparando para gestar, vai fazer esse tipo de imunização. E durante a gestação, a gente tem que encorajar a fazer as vacinas de hepatite B, que podem ser aplicadas durante a gravidez, são 3 doses. A vacina do tétano, que são 2 doses do tétano DT, né? E pelo menos a DTPA deve ser aplicada durante a gestação para a paciente e para os contactantes também. Essa paciente... A vacina da coqueluche, né? Isso. Tá, e que é uma infecção super... não vou dizer super frequente, cada vez mais frequente, né? Porque é uma doença que tá voltando, mas de alta, né, morbidade, alta letalidade em bebê, tá? Então, a coqueluche para paciente gestante tá disponível na rede, mas para os contactantes não, né? Então,
tem que ser incentivado que se faça em rede privada. Influenza e Covid tem que estar, né, conforme o calendário do ano, tem que estar com a dose mais atualizada ali, tanto a paciente gestante quanto os familiares. E aí, não só familiares, né, da casa, os contatos todos da paciente também. E agora a gente tem mais recentemente liberado ali pelo FDA no ano passado, mas chegou no Brasil agora, acabou de chegar, a vacina para o vírus sincicial respiratório, que é a vacina da bronquiolite, aplicada ainda na mãe, né, na gestante. E aí, o momento de aplicar essa vacina, ele é muito individualizado para cada paciente, porque ela tem que estar pelo menos 4 semanas antes do parto, então a gente pensaria ali entre 24 a 36 semanas, mas para paciente que tem um risco de parto prematuro pode ser aplicado antes, né? E ela vai proteger em até 80% os casos graves de bronquiolite nos primeiros 90 dias de vida. Então, isso muda muito a morbidade e a mortalidade desse bebê, né? Então, acho que para toda mãe, assim, de recém-nascido, que é um pouco mais informada sobre os riscos, a bronquiolite grande uma medo. das doenças de maior medo, né? Acho que receber o diagnóstico bronquiolite o meu não caiu. Assim, é um fantasminha que circula bastante, assim, na nossa maternidade, é a bronquiolite, né? E que tem que lembrar, assim, né? Todos esses cuidados ali que foi falado. Vai sair com o bebê, qual o momento de sair, sabe? Até da própria rede de apoio, porque isso é uma pergunta muito frequente dos pais. Já posso passear, as visitas podem vir. Poxa, gente, vamos lembrar, assim, eu sei que todo mundo quer ver o bebê, sabe? Graças a Deus a gente tem videochamada, a gente tem foto, hoje a gente tem muitas redes, né, pra fazer esse contato. Eu sei que não substitui, tá? Só que a gente tem que pensar, né, na criança, que qualquer coisa que esse bebê pegar, a chance de uma internação, de uma hospitalização e de um desfecho muito ruim é enorme, tá? Então, não bebê... só o desfecho daquele momento, mas as consequências por uma vida inteira. De novo, a longo prazo, né? Tá, assim como a imunização é pra longo prazo, a doença também vai deixar alguma, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar nisso, sabe? Acho que todo esse cuidado nos primeiros meses do bebê é essencial e eu, sim, acho que tem que dar uma isolada na criança nos primeiros meses, tá? Vou sempre defender isso. Né? E, se possível, claro, a vacina agora, a vacina da Brisvo, essa da bronquiolite, eu acho que foi um grande ganho que a gente teve, tá? Lembrando que ela não pode ser aplicada com nenhuma outra vacina ao mesmo tempo, né? Entre ela e a outra vacina tem que ter 15 dias, então é uma organização que essa gestante tem que ter, né? Exato. Levar a informação para essa gestante, ela vai optar ou não a fazer, porque não tem na rede pública ainda nesse momento. É uma vacina de um valor maior, alto, né? Maior, ela é dose única e ela tá em torno de R$1.700, R$1.800. Então, realmente, não é um valor acessível, né, a todas as famílias. Mas aí, lembrando daquilo, né, a gente não precisa daquele berço do super enxoval, de saída da maternidade de roupa. A gente não precisa de um super ensaio, né? Vamos tirar o protetor de berço, que faz mal. Vamos tirar o andador da listinha, que faz mal. A cadeirinha treme-treme, que faz... Somando, a gente consegue a vacina, galera. Então, né? Sempre dá. Ou sempre faz cotas no chá de fralda, né? Agora tá na moda tanta coisa, fazer né, que não usa, né? Tá Mas muito aquelas na moda mamadeiras, agora. aqueles bicos que recebem no chá de fralda, né? As pomadas com nistatina. Isso, a anistatina também. Lenço Lenço umedecido, não precisa tudo aquilo, gente. Algodãozinho com água faz Tá milagre. super na moda agora dividir o valor do pacote da vacina, todo mundo paga uma cota e a É, criança tá e super um cartãozinho presente, tá resolvido. É verdade, eu não tava sabendo dessa aí da cota, mas achei muito Não, boa. é boa, eu gostei. Na minha época não tinha isso. Tá na moda agora, tá por fora. Falando Tudo fora. em moda, né? Tô desatualizada, Tá, gente. No chá de fralda, me desatualizei. Tornei o que eu mais temia, desatualizada. A gente teve virou. muito bebê de pandemia e não teve chá de fralda. verdade. A gente não acompanhou. Tá, a gente não entrou na trend, mas a gente vai entrar em outra gente vai trend, entrar. tá? A outra trend que a gente tá entrando aí tá rolando, né? O pessoal tá fazendo em alguns congressos, enfim, a gente resolveu trazer pra cá. Tu tem 2 possibilidades. Tu pode falar e sair correndo, ou tu pode só falar. Mas a gente tava pensando, assim, qual é a maior picaretagem que tu tem visto, assim, na tua área? Então vou dividir em 2, né? Ah, A fique à obstetrícia que a vontade. gente tá falando aqui e a gineco vou dar Vai uma lá. palhinha Taca a também. ficha, a gente adora. Da obstetrícia são as falsas indicações de cesáreas, né? Ah, As 12 delas.
Então se segue, né? Sou uma trend antiga já. E da ginecologia que tá super na moda agora, os implantes hormonais, né? Então. Que não dá, né? Mas agora já tá proibido. Deu, já. Né? Deu, né? Já caiu, né, gente? Podia cair tudo, né? Que tá na picaretagem. Mas então é isso, Carol. A gente queria ficar aqui o nosso agradecimento, deixar aqui o nosso agradecimento pra ti, a tua disponibilidade. Dizer que a próxima vez a gente só tem a exigência de que traga o Otávio junto. Tá. Isso, pra gente dar um cheirinho. Mas tu sabe que tu mora no nosso coração. A gente ficou muito feliz que tu aceitou todo o nosso convite aqui. Foi ótimo. Foi ótimo, um bate-papo. Foi rapidinho, mas a gente tá, né? Acho que qualquer coisa o pessoal pode nos chamar, te chamar também, né? Tá. Tirar as a gente colocou os Instagrams também pra seguir, né? Que sempre vai ter informação ali de qualidade, né? Baseado em evidências. Eu que agradeço o convite, né, gurias? Eu acho que a gente se conheceu num momento muito difícil da minha vida. Acho que talvez um dos piores até o momento atual. Mas eu acho que quando a gente vence, não é só a gente, né? Uma vitória da equipe inteira. Eu acho que esse vínculo fica pra sempre. Então eu fiquei muito feliz com o convite. Porque eu sabia que ia ser muito legal e eu ia acabar revisitando muitas coisas da minha vida, assim, que agora se ressignifica, né? Então, tô à disposição de qualquer paciente, de vocês, para qualquer troca também, que eu acho que vai ser muito legal daqui pra frente também. Obrigada. Obrigada.